Esse é o quadro Léo Imamura Responde em tempos de pandemia e hoje falarei sobre as falas atribuídas a Bruce Lee. Bem-vindo a mais esse encontro na Vida Kung Fu. Antes de começar, quero te avisar que já está no ar a nossa primeira jornada Kung Fu e ela ficará disponível só até o próximo domingo. Por isso, não perca esta oportunidade e faça sua inscrição agora. A pergunta de hoje é de Edis von Stallonge. Grão-mestre, você poderia explanar a sua visão sobre a ideia de que Bruce Lee dizia com relação a valorizar o meio e utilizar-se do fim, objetivo, como algo para ser alcançado, tendo em vista que é através da ação de alguma realização pessoal que será provinda? Obrigado pela atenção. Antes de tudo, eu quero aqui fazer algumas observações interessantes sobre as falas de pessoas conhecidas como Bruce Lee. Muitas vezes nós vamos ouvindo e acabamos atribuindo a determinada pessoa conhecida determinada fala. De fato, as falas são muito boas, como por exemplo essa, quando o Ed pergunta sobre a relação meio e fim para que se possa alcançar algo. Quando nós falamos aqui de meios e fins, nós temos que lembrar que dentro da perspectiva Kung Fu, o mais importante não é necessariamente o fim, o objetivo, e tampouco o meio. Olha que interessante, nós temos sempre uma relação de meio e fim, só que nós esquecemos de algo que vem antes do meio e do fim, que é aquilo que nós chamamos de configuração estratégica inicial. O que é uma configuração estratégica? É uma configuração que favorece uma determinada vontade ou um determinado efeito desejado, que é diferente de fim. Por quê? Porque o fim ele está no nível do objetivo, da causa. E quando nós estamos falando aqui de efeito desejado com base numa configuração estratégica, nós estamos falando de consequência, resultado. Não é causa, ela é consequência. Então, a configuração estratégica inicial é aquilo que antes de qualquer coisa, antes de você querer alguma coisa, se comprometer com alguém, você tem que enxergar a situação para observar se você tem condições de alcançar e se aquela condição ela é favorável ou não para você alcançar o que você quer. A partir desse momento, então, você identifica aquilo que nós chamamos de vetor estratégico, ou seja, fatores que portam efeito, fatores que facilitam você alcançar determinado efeito. E com isso, você já vai ver uma condição favorável. E essa condição favorável vai sendo o quê? Aumentada, potencializada a cada etapa. A isso nós chamamos de meio, ou seja, o procedimento estratégico, onde eu vou identificar cada etapa do processo e com isso ir favorecendo. Vou dar um exemplo muito simples. Eu quero ser um profissional bem-sucedido. Como eu faço para isso? Primeiro eu tenho que ver qual é as minhas competências, como que essas competências podem servir bem para a sociedade e se a sociedade está querendo essas competências. E se ela não estiver querendo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que identificar o momento certo para isso e publicitar isso para que as pessoas saibam que eu tenho condições de oferecer isso. Não adianta eu ficar lá no meu cantinho, porque as pessoas não vão me descobrir. Então, a partir do momento que eu crio uma configuração estratégica inicial, que é uma condição favorável, onde as pessoas vão me ver de uma maneira diferente, vão me ver de uma maneira que elas possam falar, Léo Imamura pode me ajudar.
Léo Imamura tem condições de contribuir para as minhas necessidades. Então aí eu tenho um momento favorável. E com isso, o que eu tenho que fazer agora? É estudar cada vez mais a necessidade dessa pessoa para que ela possa, ao mesmo tempo, identificar quanto que eu posso ajudá-la. Quanto mais eu souber de quem é essa pessoa, do que essa pessoa precisa, quem é essa pessoa, então eu tenho condições de ser um melhor profissional. Porque um profissional, principalmente um profissional Kung Fu, é um profissional que está buscando a ajuda ou ajudar essa pessoa. E aí então eu entro numa questão de meio e alcanço essa questão de ser bem-sucedido. Porque bem-sucedido não é só uma questão de ganhar dinheiro. Há muitas maneiras de ganhar dinheiro. Agora, quando você recebe o reconhecimento, recebe um reconhecimento que é tão diferenciado que a pessoa, ela não quer mais te pagar, ela quer te premiar. Porque ela está tão grata pelo aquilo que você fez por ela, então aí eu tenho o reconhecimento, eu tenho aqui a valorização, que pode ser através de vários aspectos, inclusive financeiro, e que com isso, então, eu alcanço o efeito desejado como consequência de um favorecimento progressivo. Então, quando nós estamos falando de meio e fim, lembre-se, o mais importante é a configuração estratégica inicial, as condicionantes, aquilo que vem antes, para que eu possa enxergar o caminho da vitória. E você, gostou desse vídeo? Dê o seu like para nos ajudar a produzir cada vez mais novos conteúdos que possam contribuir com a sua evolução. Quero agradecer Ed Von Stallonge por sua participação e te convidar para o nosso próximo encontro na Vida Kung Fu.